Então, boa noite, gente. Hoje é 2 de abril de 2025. Nós damos início à primeira reunião formativa do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul. Quero destacar que essas atividades, elas constituem reuniões de pleno e estão amparadas pelo nosso regimento interno, que nos coloca, que o colegiado, compete ao colegiado propor ações para incentivar a valorização das atividades e modalidades de exercício profissional vinculadas às artes visuais, além da formação e qualificação de gestores e de profissionais do setor, e também propor ações para incentivar a promoção de atividades de pesquisa e formação, assim como de acesso à informação. Vou deixar no chat, gente, o link de um formulário para que vocês preencham, caso queiram certificado ou não dessa atividade. E também autorizem o uso de imagem e voz, porque essa chamada vai ficar gravada no YouTube do colegiado. Então, assim, a imagem e a voz de todo mundo aqui também vai ficar gravada. Mas os participantes têm direito de manter a câmera e o microfone fechados durante o curso, se assim preferirem. Certo? Então, recados dados. Hoje a formação é com a Ilse Ana Piva Paim, a formação de criatividade e sensibilização. A Ilse é artista plástica, especialista em História da Arte e Praxis pela PUC, professora universitária, palestrante, mestre em Educação pela UPF. É qual universidade, Ilse? De Passo Fundo. Passo Fundo. E presidente da Academia Carazinhense de Letras. Essa formação online, com duração de mais ou menos 1h30, possibilita aos envolvidos o contato direto com a arte e sensibilização, com o objetivo de transformação, metodologia, funcionamento, organização, espaço e técnicas expressivas para a promoção do autoconhecimento, do conhecimento do outro e do interrelacionamento, através da análise de imagens e textos. Então, Ilse, eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade e a palavra está contigo agora. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer começarmos essa jornada, ser a primeira voluntária, né? E, antes de tudo, falar daquilo que eu gosto. Eu amo pintar, eu amo desenhar. Isso começou aos 9 anos, né? E faz pouco tempo. Mas eu acho que esta troca será muito salutar. Então, nós vamos passar agora por um redemoinho de slides, tentando ver um pouquinho da importância da sensibilização na criatividade. Pode passar. Então, o meu trabalho está dentro do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul e tento mostrar uma visão de artista. O artista, nesse mundo pós-moderno, ele se preocupa muito em transformar essa realidade, a realidade que vivemos, e faz, através das suas criações, uma tentativa de criar um novo ser humano. Quando nós pensamos na criatividade, é importante pensar que a criança, até nós estávamos vendo há pouco o Vitor desenhando e pintando, a criança tem uma liberdade total. O adulto normalmente segura o seu ato, a sua ação, com dificuldade para criar. Então, a relação da criança e o artista anda extremamente ligada, porque a arte e a criatividade surgem como solucionadores de problemas. Problemas estes em relação a fechar um conceito e problema de solucionar as situações de mundo. Eu gosto muito dessa frase de Albert Einstein, que ele coloca que a criatividade é a inteligência se divertindo. Olhem que coisa maravilhosa, né? Temos que pensar aqui que criatividade não é habilidade. Há sempre uma discussão entre os autores, porque habilidade é aquilo que nós executamos, repetimos e conseguimos fazer. Agora, a criatividade, ela não se repete, é um ato único.
E, então, a habilidade sempre está em discussão com a criatividade. Muitos artistas me mostram um quadro, olha que coisa maravilhosa, fui eu que fiz. É uma reprodução do Van Gogh. Isso, gente, é habilidade. Seguindo aqui, né, gente, a criatividade é a expressão de um potencial humano. É indispensável que a gente pense que a capacidade criadora, ela está dentro da compreensão do próprio homem. Quando nós pensamos em criatividade, o ser humano, ele realiza a construção de seu destino e do próprio mundo. Criar é permissão, criar é romper amarras, criar é fazer um filho. Por quê? Nós, normalmente, quando falamos com um artista, ele diz, eu pensei e cheguei lá. Esse pensar é o quê? É o trabalho que nos conecta com o fazer criativo. Então, gente, nós temos que romper amarras. Criar não é simplesmente produzir, é tentar dar respostas aos nossos encontros, é tentar expressar aquilo que nós enxergamos à nossa frente. Vocês verão que meu trabalho está intimamente ligado com o ser humano. Tudo que eu vejo na minha frente, eu tento reproduzir e tento mostrar, porque nós somos grandes visualizadores da natureza humana. Eu encontro uma pessoa, ela faz parte da minha visão. Quando eu encontro uma tribo, ela faz parte do meu visual. E tudo isso se transforma, se trabalhado, em um ato criativo. Aqui também é muito importante nós pensarmos que todos somos criativos, mas muitas pessoas não ultrapassam a barreira do criar, ficam somente no cômodo de reproduzir. Aqui aparece fatores ambientais que influenciam no processo criativo dos indivíduos. É muito importante isso, gente. Se nós pensarmos meio ano atrás, nós passávamos num momento seríssimo no Rio Grande do Sul, as enchentes. Quantos artistas reproduziram esse momento? Isso influenciou o nosso ambiente, influenciou o nosso homem. A escola também é um importante veículo onde a criatividade pode ser estimulada. Se vocês pensarem, quando a criança vai à escola, é o primeiro momento que ela tem contato social. Então, nesse momento, surgem as primeiras trocas, as primeiras possibilidades. Aqui é importante que a gente fala, sair de casa é buscar novos horizontes. Aqui, voltando ainda, eu me recordo, eu lecionava no curso de pedagogia, e uma menina chegou na sala de aula e disse assim, professora, eu estou com um problema com uma aluna. Ela só faz desenhos pretos, tudo que ela faz é preto, e tudo borrado. Eu devo procurar um psicólogo? Eu disse, tu já falasse com a tua aluna? Não, não falei, mas os desenhos dela são muito sujos, muito pretos. Eu disse, não, normalmente, se nós formos pensar no relato, deve haver algum problema. Eu disse, mas aconselhei a minha aluna pedagoga, por favor, conversa com esta menina. Na outra semana chegou a aluna em sala de aula e disse assim, professora, tu não imagina. Eu disse, o que houve? Sabe por que ela fazia tudo preto? Eu disse, não, não sei. Porque ela não tem lápis. Ela desenha com carvão que ela pega no fogo. Professora, ela não tem papel. Ela pega os restos que sobram e risca. Eu disse, tu viste o problema psicológico? Muitas vezes nós criamos um celeuma e uma coisa tão comum, uma criança pobre que não tinha o material, fazia um desenho preto. Esse desenho preto era resultado do ambiente que ela vivia. E nós temos muitos problemas na escola hoje, porque muitos fogem para a escola, inclusive para comer, porque lá eles receberão o apoio, né? Aqui eu mostro um dos encontros que eu tive com a série Brasilidade. Eu encontrei uma menina vendendo Marcela. Eu não só encontro, eu converso, eu falo com esse pessoal, e surgiu a série Brasilidade.
onde eu apresento uma mãe na rua tecendo balaio, atrás a irmãzinha sentada numa cadeira, aguardando o que vai acontecer. A menina me observa para ver a minha reação. Essa série surgiu e eu coloquei algo muito importante aqui. Maria Mona do Brasil. Se vocês pensarem na Mona Lisa, quem visita o Museu do Louvre, entra lá e fica esperando 1 hora, 2 horas para ver aquele quadro 40 por 50 da Mona Lisa. Um quadro que é reproduzido no mundo inteiro. Mas as nossas Marias da rua, ninguém vê. E são retratos lindos que devem ser vistos. Essa série surgiu através do encontro desta menina que vendia Marcela. Posteriormente, eu encontrei 2 irmãozinhos na rua, encontrei vários índiozinhos, porque sempre que eu encontro um, eu vou atrás. Essas crianças estavam na rodoviária de Passo Fundo. Aqui, novamente, uma menina me observava e a mãe vendia balaios. Outra menina que eu encontrei, ela lavava as mãos num pote de margarina. E eu pensei, quando pintei, me lembrei de Pilatos. Lavar as mãos para esquecer o problema. Não é problema meu. Como artista, eu me sinto obrigada a mostrar a realidade que me circunda, porque esta realidade, para muitos, não é vista. Aqui surgiu também a Marcela. A Marcela, que é uma menininha que estava com um ramo de Marcela andando pela avenida. Todas essas imagens fazem parte da série Brasilidade. Aqui abaixo vocês veem um menininho que ele estava com um cacetinho na mão, um pão francês, tentando me ofertar. Fiz uma troca com bolachas. Esse pão, gente, eu levei para pintar. Se atirasse na parede, ele quebrava, de tão duro que era. E era o que o menino tinha recebido na tentativa de vender balaios e cestas. Thomas Edison diz: minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, gente, na criatividade, no nosso criar, o pensar corresponde à inspiração, aquilo que eu vou buscar, mas a transpiração é o fazer. A transpiração é executar. Não adianta só eu me inspirar e aguardar, né? A história não vem, ela não cai como chuva. O ato criativo pressupõe ação. Bernard Shaw, também é um filósofo, ele falava que as pessoas vencem nesse mundo, as pessoas que vencem, me desculpe, são as que procuram a circunstância de que precisam e nem sempre as encontram. Quando eles não as encontram, eles as criam. Então, gente, se de repente eu quero mostrar uma imagem e não estou conseguindo representar, eu vou criar, eu vou mostrar aquela inspiração que tive para transpirar e apresentar essa resposta. Assim eu as criei. Aqui, gente, é um dos trabalhos que eu amo, que é uma série de catadores de papel que surgiu em 2001. Eu encontrei um homem comendo lixo. A partir daí, não consegui dormir, imaginei meu café da manhã, meu almoço, minha janta, e surgiu esta série de catadores de papel, que eu pesquisei, na época, 50 e poucos catadores em Carazinho, 100 e poucos em Passo Fundo. Tio Hugo, que era uma cidadezinha recente, não tinha catadores, porque eles trabalhavam todos na lavoura. Estive no bairro do Pinto, em Porto Alegre, conheci vários catadores, e surgiu esta série, que hoje já tem mais de 110 palestras. Ela esteve presente em Portugal, na Assembleia Legislativa, no SESC Porto Alegre, em mais de 20 secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, mostrando as crianças e os encontros que eu tive. Mas este foi meu momento maior. Esta foi a minha inspiração. E eu vou ler um poema
do Manuel Bandeira que me marcou quando ele escreve esse poema e eu conheci o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Isso, gente, mexeu comigo e surgiu uma das obras, Burro Sem Rabo. Depois de examinar, fotografar, tenho mais de 200 fotos relacionadas a esse tema, eu representei o Burro Sem Rabo, que Rubem Braga escreve que todos nós carregamos fardos que não são nossos. Assim o catador carrega das 7 da manhã às 7 da noite todos os dejetos de uma sociedade, sobrevivendo de forma digna com esses dejetos. Outra obra que surgiu é O Raio de Sol. Eu encontrei essas duas crianças numa carroça e os representei como se eles estivessem num filme antigo, né, gente, da Kodak. E mostrei duas crianças que estavam numa carroça enquanto a avó os conduzia pela cidade, levando dejetos e também vendendo lenha. Tentei conversar com eles, eles olhavam apavorados. E quando eu pintei a menina com a camiseta do Brasil e pintei ele com bico, como ele estava na carroça. Não posso falar. A mãe das crianças me falou, a avó me falou. A mãe fugiu para se prostituir e sou eu, a avó, que crio essas crianças. E para sobreviver e para ter alimento, eu vendo lenha e cato lixo. Então, gente, o raio de sol, para mim, é um momento de expectativa e de esperança. Trono de papel, eu assim chamei, porque eu encontrei Cassiane num carrinho, ela acabava de comer uma banana e separava num saquinho. Eu disse, quantos de nós atiramos o lixo no chão? Cassiane estava dentro de um carrinho, sendo levada pelo pai, e segregava o lixo. Quando eu entrevistei o pai da menina, eu descobri que ele nem era pai, ele era um catador, padrinho dela. Como os pais a soltaram, os pais eram alcoólatras, ele resolveu criá-la. E daí eu pedi, mas como é que o senhor leva a sua filha dentro do meio do lixo? Ele disse assim, dona, eu levo ela no lixo porque assim eu a protejo, eu cuido dela. Se eu deixasse lá onde eu moro, eles poderiam fazer mal a ela. Ela está protegida dentro do meu carrinho. Então, eu chamei Trono de Papel porque esse padrinho a protege. Aqui também eu represento o Zezinho. O Zezinho era um catador que todo dia passava na frente do local que eu trabalhava, da galeria, e segregava o lixo. E ele, no começo, carregava o carrinho. Quando ele soube que eu estava tirando foto, ele começou a enfeitar o carrinho. No cargo dele estava escrito assim, procura-se uma esposa. No outro lado, precisa de companheira. Então, eu aprendi muito com esses carros, com essas imagens. Aqui vocês veem também o que eu chamei catador de sonhos, que era um catador que não sabia mais nem o que catar. Ele saía pelas ruas e ia catando papel, papelão, plástico, chiclete. Depois chegava com esse lixo e tirava no terreno baldio. Ele nem sabia que podia vender. Então, esses encontros, gente, me fizeram trabalhar e me fizeram criar aquilo que eu não via, criar uma possibilidade de mostrar o que eu encontrei na rua. Então, Zagonel coloca que, por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Para vocês terem uma ideia, depois desse trabalho, eu não só
representei como comecei a palestrar. Em várias escolas de minha cidade, eles começaram a fazer a separação do lixo nas escolas. Uma escola de Carazinho, Rui Barbosa, me pediu para dar palestras, as crianças começaram a separação do lixo na escola, e fui convidada a desfilar no dia 7 de setembro, onde eles convidaram catadores, e toda a escola representou os catadores de sonhos nesse desfile de 7 de setembro. Foi muito gratificante de ver que um trabalho artístico moldou todo o trabalho de uma escola. E aqui eu apresento ainda a obra Domingo. Eu apresento a Maria Nair, que é o nome dessa senhora, que carrega com o marido os netos. E eu disse para ela, encontrei, gente, essas pessoas todas se tornaram meus amigos, falei com ela, ela disse assim, eu disse, a senhora saindo passear com seus filhos? Ela disse assim, sim. Eu disse assim, é que nem eu também pego meus filhos domingo e vou passear. Daí ela me respondeu, dona, mas eu saio a passear porque a fome que ronca no meu estômago é maior e eu não tenho o que dar de comer. Então, eu saio nos domingos que não tenho o que catar para tentar conseguir dar comida para os meus netos. Gente, são histórias tristes, histórias que eu relatei, histórias que eu pintei, que não haviam imagens, mas eu as criei. Desta série também, gente, surgiu a minha dissertação de mestrado, entrei contra todos os doutores do mestrado, porque eles diziam que eu não tinha uma abordagem de livros que poderiam qualificar o meu trabalho. Na mesma época, surgiu um livro que falava sobre esse tipo de abordagem na literatura. Usei para a pintura e consegui tirar a nota máxima no meu mestrado, através dos meus catadores. Coloquei como tema principal a educação através do lixo. E assim, gente, eu estou mostrando criações que eu fiz para mostrar que a ação, que eu falei para vocês, né, gente, a ideia, a parte inicial, normalmente parte de um encontro, e muitas vezes nós nada fazemos. Criei também, em 2010, a Via Sacra Jesus Usadins. Fui convidada a fazer a Via Sacra, mas eu disse, eu não vou me reportar a 1000 anos atrás e fazer um Cristo de túnica, um Cristo perdido no tempo. Eu vou representar a minha época. Fiz um Cristo sarado de calça jeans, mostrei todo o histórico, a pessoa que me encomendou a ressurreição, e disse assim, se a comunidade da igreja permitir, nós vamos começar a Via Sacra, senão eu vou doar o quadro da ressurreição para a igreja. Beleza. Ela disse, mas eu quero que tu conte toda a história do bairro Glória. Tá bem? E quero um Cristo de olho azul, loiro. O que eu fiz? Peguei meu sobrinho de modelo, fiz um Cristo sarado de calça jeans, porque eu tenho certeza, se hoje ele aqui andasse, seria loiro não, seria sarado e usaria calça jeans, iria para uma academia. O que eu mostrei? Eu mostrei o histórico, à esquerda embaixo, aparece as indústrias do bairro Glória, onde está a Via Sacra, que na época da construção da primeira igreja, haviam 2 grandes empresas, as indústrias Marek e Fritz, que produziam elementos para a indústria, inclusive colaboraram com a Segunda Guerra Mundial, fazendo artefatos. Quem morava nessa época? Os birivas e alguns indígenas, muitos mulatos, moravam no início do bairro Glória. Na evolução do bairro Glória, nós tivemos o período de extrativismo, corte de araucárias, que chegou a ser tão grande que nós chegamos a ter calçadas de madeira na cidade. Tivemos 150 serrarias cortando lenha, manhã, tarde e noite. Na evolução, nós começamos com a agricultura nos anos 50, com o plantio do trigo, nos anos 70, com o plantio do soja e milho,
e hoje somos uma cidade agrícola. Aqui abaixo eu coloco uma criança comendo pão, tentando mostrar a dura realidade que Jesus seria condenado por nossa inanição em nada fazer. E este aqui deu uma polêmica muito grande, saiu na Zero Hora, no Isto É. Por quê? Porque eu fiz a condenação, novamente, o Cristo Sarado, e coloquei todas as manchetes que eu encontrava no Diário da Manhã, o Jornal de Carazinho, na Revista de Fato e na Contato VIP. Mostrava que muitas pessoas não têm o que comer. Então, Cristo está numa caixa de maçã com um prato vazio. À esquerda, em Curitiba, haviam movimentos puristas, neonazistas, que tentavam matar negros. Acima aparece um texto que saiu no diário, que mostrava a violência policial. À direita aparece uma porta fechada, que eu mostro as portas fechadas da saúde pública. Na época, nós estávamos com a HN1, a gripe suína. Então, eu fiz as crianças com máscaras e novamente chegou a ser contemporâneo na pandemia. E no chão eu coloco uma criança, se vocês cuidarem, tem uma seringa, tem um cachimbo de crack. Havia uma notícia que dizia que uma mãe acorrentava seu filho à cama para ele não fugir e buscar o crack. Então, essa era a dura realidade que eu encontrei nos jornais. Faço a condenação dizendo: Cristo é condenado porque nós não estamos nada fazendo para mudar. Todos esses quadros, gente, foram pintados com pessoas de Carazinho, todos que fazem parte da série, fazem parte do histórico da nossa cidade. Rubem Alves coloca a compaixão, e ele nos diz que temos que nos colocar no lugar do outro para realmente podermos atuar com a educação e também criar novos olhares. Porque quando a gente olha isso, gente, nós podemos olhar todos para o mesmo lado, mas existe um caleidoscópio de imagens. Uns veem o céu, uns veem a parede, uns olham para o chão. Eu fazia uma atividade com meus alunos que eu mandava eles olhar através da janela. E eu pedia: o que tu enxerga? Uns me diziam: eu vejo uma árvore. O outro: prof, eu vejo uma árvore e um muro. O outro já: professor, eu vejo uma árvore, um muro, uma casa, uma cidade. Assim, nós fomos vendo, gente, que a janela permite tu enxergar o que quiser. Ela é uma abertura. Então, esse caleidoscópio compete a nós procurarmos. Lembra que eu falei que nós temos dois momentos: o ato de ver e o ato de fazer. A inspiração e a transpiração, que fazem parte da criatividade. Aqui eu fiz uma série sobre o Brasil, quando eu estive em Manaus, e todos os pássaros que eu representei, eu fiz com os olhos virados de frente, tentando mostrar que eles nos observam. O que nós estamos fazendo para melhorar essa realidade? Um trabalho que eu sou conhecida pelas borboletices. Uma vez eu pintava uma flor e uma borboleta ali pousou. E eu acabei tirando a flor e pintando borboletas. E comecei a estudar a borboleta e vi que ela sai de um casulo. Esse casulo está fechado, ela acaba estourando o casulo. Quando abre o casulo, ela sai voando. Ninguém ensina ela a voar. E eu me senti como uma borboleta, com permissão de voar. Através dos meus quadros, eu conto as minhas histórias. Então, a borboletice hoje, ela é um símbolo, eu utilizo ela nas minhas embalagens, eu utilizo ela frequentemente, porque ela me dá a sensação de voar. Através dos anos, gente, eu pintei no Hospital de Caridade aqui de Carazinho, fui convidada para pintar uma parede, acabei pintando 9 paredes. Quando eu apresentava um trabalho em Lisboa, que eu já vou falar, também era para fazer uma parede, acabei fazendo 10 paredes, sempre tentando mostrar
a realidade da paisagem, mostrando um acesso sensível. Aqui, se vocês cuidarem, uma cobra está indo para o hospital, porque ela está machucada. Então, as crianças criam o lúdico através da imagem. Aqui um trabalho que eu fiz na Câmara de Vereadores, que eu mostro a história do gaúcho e das danças do sul. À direita, um painel de 8 metros, que eu mostrava a história do comércio e da indústria no Sesc Carazinho. E aqui foi um momento que mexeu muito comigo, a pandemia. Fiz vários quadros, participei de salões internacionais. Foi um momento que eu participei de maior número de salões internacionais, porque estava vedado a nossa permissão de viajar. O que eu fiz? Eu fiz um quadro inicial, a parte superior, que eu mostro aqueles que partiram. É minha homenagem àqueles que partiram. Muitos sem rostos, muito com máscaras, muitos partiram. E abaixo eu coloco aqueles anjos que salvaram vidas. Então, 2 momentos da pandemia. Os que partiram e os que aqui foram anjos na condução da pandemia. Mexeu comigo e eu acabei doando esses quadros para o hospital em homenagem àqueles que trabalharam dia e noite para salvar vidas. Então, quando nós falamos em obra de arte, vocês podem estar estranhando que eu não estou mostrando obras abstratas. Eu trabalho muito com abstração, mas não mostrei aqui. Eu mostrei as que são relacionadas com meus encontros. A obra de arte aqui, eu considero o fato criativo, tá? O criar, consagradas ou não, apenas ganham significação na medida em que podem ser vinculadas à vida e às experiências efetivamente vividas pelas pessoas, do Arte Júnior. Aqui eu coloco, gente, eu fui professora de História da Arte por mais de 40 anos, 18 anos na universidade. Então, quando nós estudávamos História da Arte, eu tinha que ensinar arte abjeta. O que é arte abjeta? É aquela que o trauma é fragado. Vocês devem ter visto há poucos anos, em Porto Alegre, São Paulo, as pessoas pegando imagens religiosas, urinando em cima. Vocês devem ter visto performance de pessoas queimando, anti-arte, né? Então, arte abjeta, aquela que o traumático é flagrado. Esta obra de arte, gente, é simplesmente o quê? Um gesto, tá? Eu critico muito a anti-arte e a arte abjeta, mas eu coloco aqui, gente, que é importante nós pensarmos que a criação nos transforma nosso visual. Quem visita uma Bienal, normalmente fica, muitas vezes, assustado, mas ela nos coloca diante de algo novo, né? Então, nos permite sairmos do casulo, como a borboleta. E aqui é muito importante nós pensarmos que contextualizar é tudo que eu posso levar para a vida. Contextualizar é aquilo que eu posso usar. A minha obra de arte, todas as obras que eu crio, são aquelas que eu vivencio, são aquelas que eu dou a minha mensagem e que eu consigo levar como ensinamento também. É óbvio que vocês veem que as minhas obras têm um caráter bastante pedagógico. Por ser professora, eu sempre explico, eu sempre mostro, eu tenho necessidade de falar desses meus filhos obras de arte. Aqui vocês veem obras, eu fiz uma disciplina de mestrado e trabalhei também em uma clínica em Albufeira, em Portugal, e eu mostro cenas que eu encontrei em casas geriátricas. Esta flor está no Asilo São Vicente, aqui de Carazinho, e no ano de 2001 eu fui visitar o asilo porque eu tinha uma disciplina de preparação de preparação de educadores para a terceira idade. Você sabe que hoje nós já estamos vivendo um contingente de idosos, né? Nós temos mais idosos até quase do que jovens. E eu encontrei esta mulher no asilo de Carazinho. Ela é chamada de TT, o apelido dela é TT,
e ela estava com uma camélia e me oferecia. Aonde eu ia, ela dizia assim, a flor, a flor. Eu não aguentava mais a Tetê atrás de mim. Daí eu fui questionar quem era a Tetê. Ela é uma anã que foi deixada no asilo, numa caixinha de sapato, e esquecida pela família. Ela foi criada, passou a vida no asilo, ela tem um pouco de retardo mental e me oferecia uma flor rindo para mim. Eu disse, que quanto ensinamento numa idosa me oferecendo uma flor. Fui pesquisar, porque tudo eu pesquiso, o que era a camélia. Gente, a camélia é a flor símbolo do abolicionismo, porque se vocês tocarem na camélia, ela preteia, ela fica marrom. Então, ela foi usada como símbolo do abolicionismo, porque ela, todos nós temos genes que poderíamos ser negros, né, gente? Então, olhem que coisa maravilhosa, ela me oferecendo uma camélia. Eu sou a favor do vermelho, amarelo, do azul, do preto, todos somos iguais. Então, a flor tem um significado muito grande. Encontrei outra que já agia completamente diferente. O tempo inteiro ela se escondia e dizia, eu sou feia, eu sou velha, não me olhe. Então, olhe, gente, como é importante nesse meu relato a maneira que tu é levada. A Tetê, ela era feliz, ela era amada. Esta, a vida inteira não respondeu aos seus problemas, quem sabe não conseguiu achar soluções para a sua vida, e ela chega na terceira idade assim, não querendo ser vista. Então, gente, falando em criatividade e na sensibilidade, a sensibilidade é o que me move. A sensibilidade é que me permite criar. Quando eu vejo coisas lindas, coisas tristes, mexe com a minha sensibilidade. Daí vem a minha inspiração. Aqui eu falo na estética, né? A estética refere-se à sensibilidade e, portanto, à propriedade de se conhecer através do sentir pessoal, particular, proporcionando a observação do mundo de modos diferentes. Aqui vocês veem um quadro, é um tríptico que eu fiz nos anos 2000, que eu recebi o meu primeiro prêmio internacional no Salão de Bento Gonçalves, que eu mostrei os trabalhadores da construção civil. O que eu usei? Usei cimento, usei jeans, usei massa corrida na pintura, porque eu queria mostrar a realidade que eu vi nas construções que eu pesquisei, nas construções que eu fui visitar. E tentei representar todo o ato, todo o movimento realizado por eles. Tenho participado das Bienal Black Art, os 3 anos representando Carazinho. Na primeira Bienal Black Art, eu fui a única do interior do estado. E aqui foi uma das minhas obras que eu representei, o tema era Invisíveis, um dos quadros que eu mostrei e fiz uma apresentação tentando mostrar as principais negras da história. A principal negra que começou a trabalhar para a abolição, a primeira médica, exemplos de mulheres fortes que lutaram para fazer a diferença. Coloco as minhas invisíveis em um varal, mostrando que elas estão expostas e que nós podemos vê-las. Esse é um quadro dos mais importantes para mim, da minha carreira como ser humano. Nós tínhamos um empregado no trabalho rural, meu esposo é agricultor, e esse senhor, com 9 anos, foi para a escola para aprender a ler e escrever, com os 2 irmãozinhos menores, e a professora disse para ele, esse é burro, não vai aprender. Ele era gago e tinha uma voz cultural que falava meio baixo. Por ele ser gago, a professora mandou ele para casa. Ele começou a trabalhar, começou a ir de uma granja para outra, trabalhando, e apareceu lá na nossa fazenda há uns 40 anos atrás. Não sabia ler, não sabia escrever, trabalhava na agricultura. Quando ele aposentou-se, eu disse, Zizo, ele não tinha família foi embora, deixou sozinho. Eu disse, Zizo, Zezerino o nome dele, eu vou te ensinar a ler. Não adianta, eu sou burro, não aprendo.
Eu disse, tu vai aprender a ler. Comecei a dar aula para ele. Gente, eu fiquei 10 anos dando aula para ele. Final de semana que eu ia para a granja, eu dava aula de manhã, de tarde, domingo de manhã, e dava os temas para ele. Consegui fazer ele formar-se no pré, tá? Fiz a formatura dele mostrando que o analfabetismo pode ser encerrado. Ele queria ter um diploma, e ele teve. Ele tremia na primeira aula que eu dei para ele. Ele babava quando ele escrevia, tá? Mas era um homem realizado, feliz. Até então ele só tinha contato com a lavoura, com a terra, com a estrela, com as estrelas, com o sol, com as chuvas. Hoje, ele ao menos sabe escrever o nome dele. E é um orgulho para mim esta obra, porque ela recebeu um prêmio no Salão de Teutônia e hoje está no Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul. Então, gente, o artista tem contraposto sua arte à desumanização galopante deste mundo pós-moderno. Ele opta por modificar a realidade e inventar o humano. Os nossos trabalhos criativos são invenções, nós criamos. Então, nós estamos criando, muitas vezes, um novo homem, nós estamos criando uma nova realidade. Aqui também eu apresento novamente pássaros. Se vocês cuidarem, eu fiz vários momentos para o simpósio de ornitologia, que eu estudei pássaros em extinção, e eu coloco em todos o olho de frente. O que é esse olho de frente? Ele nos observa, ele quer saber o que nós fizemos por eles. Antes da Copa também de 2014, eu criei 10 obras que até estiveram na abertura da Copa em Porto Alegre, estiveram na abertura dos Jogos da Secretaria do Estado, na Ubra Canoas, e eu tento mostrar a realidade do futebol, porque o futebol começou com paletas, eles jogavam com madeira, jogavam cabeças humanas. Esse foi o começo de futebol com os povos bárbaros. O que eles faziam? Quando eles guerreavam, eles matavam o inimigo e depois, terminada a batalha, pegavam essas cabeças e jogavam com pedaços de madeira. Assim surgiu o futebol. Só que essa bola não durava muito, porque saía um miolo, saía olho, saía, né? Acabaram trabalhando, criando a bola de couro, que tem essa origem. Se vocês quiserem saber mais, tem muita explicação da história do futebol nos sites da FIFA, tá? Mas o futebol começou assim. Eu criei, perdemos a Copa, mas eu não perdi a esperança. Aqui eu vou só relatar, depois eu darei tempo para vocês fazerem perguntas ou dúvidas que vocês tiverem, podem ir registrando que nós teremos esse espaço. Eu aprovei, nos anos 2004 e 2005, 2 projetos com a Eslovênia, Portugal e alguns países europeus para trabalhar com meninas mães solteiras em Albufeira. Em Lisboa. E também aprovei um projeto Bússola, que eu trabalhei em Albufeira, daí com meninas formadas, para que elas iriam trabalhar posteriormente com pessoas alcoolistas. Isso o projeto de Albufeira. O projeto de Lisboa eram com meninas que se prostituíam nas praças de Lisboa. Eu fiquei com as 23 primeiras horas iniciais, onde eu trabalhava com sensibilização. E eu fui para lá feliz da vida, que eu ia ensiná-las. Mas aí eu vi que tudo que eu sabia não adiantava nada. Eu tinha que entrar no mundo delas, conhecê-las. Por quê? Elas se prostituíam, porque elas saíram de Portugal. Portugal independizou Bissau, Príncipe, várias colônias que se tornaram países. Independizados, eles não tinham mais o apoio da capital. Muitas pessoas voltaram para a casa-mãe, Lisboa, e começaram a formar um cinturão de pobreza. E essas meninas começaram a se prostituir. E essas meninas, eu tive o prazer de trabalhar as primeiras 23 horas de aula.
maior desafio da minha vida. Aqui, alunas minhas, eu não tinha material. Nós tínhamos lápis, borracha. O que eu fiz? Entrei numa sala do hospital, eu dava aula no Hospital Júlio de Matos, que fica no centro de Lisboa, e fomos ver o material vencido do hospital, e eu trabalhei com bonecas, trabalhei com arte de modelagem, com arte criativa, com as meninas, com todo o material que sobrava do hospital. Gente, uma das meninas traficava armas. A outra tinha sido violentada em tão alto grau que ela tinha problemas até hoje, problemas genitais. Eu fui conhecendo as histórias das meninas, dançando kizomba, que elas dançavam, ensinei elas a dar os passos do shot. Eu tive que entrar no mundo delas para poder trabalhar. Quando eu voltei ao Brasil, uma delas, esta bem ao meio aqui, a Rita, ela disse assim, prof, eu quero ir contigo ao Brasil. Eu disse, mas eu não posso te levar. Eu sei que a senhora não pode me levar, mas eu quero ir junto. Mas eu não quero que a senhora pegue uma foto minha e coloque num álbum. Eu quero ir junto da sua carteira. Eu quero ir junto com o Roberto, a Gabriela, a Juliana. Eles conheciam meus filhos, ela queria estar comigo. Eu carreguei por uns 5, 6 anos a Rita na minha carteira, agora eu não uso mais a carteira com fotos, mas ela estava junto comigo. Aqui, gente, quando eu voltei no outro ano para a nova turma, então, a turma que partia e a turma que chegava. Esse trabalho, gente, foi um trabalho maravilhoso. Até hoje eu faço parte da Associação Humanidades, que eu contribuo com a parte criativa, pintei 10 paredes do hospital, tenho trabalhado também no lado criativo com o projeto de biologia do papagaio charão, que hoje é o símbolo da nossa cidade, é um papagaio que habita principalmente a araucária, e produz o pinhão, que vocês conhecem, e esse trabalho eu tenho feito com parceria, criando obras para registrar e valorizar o papagaio charão. Daqui eu entro, que era um problema que eu tinha sempre nas aulas que eu trabalhava com criatividade e com, antes de tudo, com sensibilização, nós encontrávamos essas imagens com a body art, né, gente? A body art, o que é? É uma criação feita no próprio corpo, onde eu transformo a minha testa, onde eu insiro elementos dentro do meu corpo, onde eu me mutilo e vou transformando. Se vocês cuidarem, o personagem aqui do meio, ele abriu tanto a orelha que quase entra um rosto dentro dessa parte da orelha. Se vocês cuidarem, o último, ele usou o abridor no nariz, que tem tanta abertura que ele tem problema respiratório, tá? Tudo isso na tentativa de transformação. Tem criatividade, né, gente? Mas também tem aí aquilo que eu falo, tem uma certa agressão. O corpo é o meio de expressão. Nós lidamos com tudo isso. E temos que mostrar que a body art também é arte. Mas entra naquilo que eu falava antes, na arte mutilação e entra na arte abjeta. Aí eu chego assim, penso, logo existo? Não. Existo porque respiro. Bebo, como, excreto, sinto, amo e penso. E faço tudo isso diferentemente das demais espécies vivas, porque sou ao mesmo tempo sensorial, intuitivo, emocional e racional. Então, aqui eu coloco, gente, um quadro meu da série Barcos, um ano veraneando em Torres, eu cuidava todo dia os barqueiros irem para o mar para buscar a sua faina diária, seus peixes. À tarde, eles entravam pelo rio e voltavam para suas casas. E eu comecei a pensar, o que são os barcos? Os barcos são como nós em nossas vidas. Ora somos levados na calmaria, ora somos levados na bonança, né? Ora numa grande tempestade. Então, os barcos, para mim, são os caminhos de nossas vidas. O chute foi dado, gente, né?
dei uma iniciativa. Criar é uma opção. Criar é sensibilidade. Criar é percepção. Obrigada. É isso que eu trouxe para vocês. E agora vou deixar em aberto. Estou à disposição do que vocês quiserem perguntar. Obrigada, Ilse, pela aula. Lembrando, pessoal, que o formulário, para quem quiser certificado, está no chat. Importante que preencham, mesmo quem não quiser o certificado, para poder fazer a autorização, né, do uso de imagem, já que essa chamada aqui está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube do colegiado mais adiante. Não sei se alguém tem alguma pergunta para a Ilse, se quiser escrever no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta para a Ilse, fiquem à vontade. Sei que tem vários conhecidos, né, da Ilse, de Carazinho também. Ou se alguém quiser, se não for uma pergunta diretamente para a Ilse, se alguém quiser comentar algo, alguma reflexão que a formação da Ilse despertou, como que essa formação pode contribuir, enfim, para o seu percurso, né, de criatividade também. Então, fiquem à vontade. Ervino, Paulo. Fica à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Ervino, sou produtor cultural e escritor, e foi um privilégio ouvir a Luciana falar sobre essa questão toda da criatividade. E as coisas que eu me pergunto, e eu me olho como alguém de fora mesmo, quando a gente vê as pinturas da Luciana, é impossível tu pensar que ela não tem criatividade, não é? Aí alguém vai dizer que a Luciana tem o dom de criar e de fazer. E isso sempre me preocupou muito nesse sentido. E eu até queria perguntar para a Luciana, né, como é que nós podemos entrar nesse universo da criatividade, né? Do que depende isso, na verdade? Eu vi tu dizeres muitas coisas, e eu sou uma pessoa assim, eu me esforço muito para ser criativo, né? Onde é que a gente pode ajudar as pessoas a perceber isso? E eu, particularmente, acho que o contato com pessoas criativas nos ajuda muito, porque às vezes a criatividade aparece mesmo no que é inusitado, não é? Mas esse contato hoje eu achei muito importante, porque a Luciana diz que ela tem toda essa experiência e esse contato à criatividade, na verdade, com o cotidiano. E é uma coisa que eu me pergunto muito, né? Como é que a gente faz para manter, ou pelo menos para entrar nesse campo de se tornar alguém mais criativo, até para tu poder enxergar o teu universo e as tuas capacidades, né? E fazer o exercício da cidadania, que é uma coisa que os quadros da Luciana retratam muito bem, né? Um mundo onde as pessoas não conseguem exercer a cidadania e às vezes não conseguem gerenciar o seu próprio mundo, né? Isso é muito triste. E a minha preocupação é essa, como é que a gente pode fazer para aumentar ou ter contato com a criatividade mesmo? Obrigada, Ervino. É um prazer te receber aqui nesta sala. A principal ação da criatividade é abrir os olhos, tá? Eu sempre digo assim, muitas pessoas olham, mas não veem, né? O nosso abrir os olhos é aquilo que fala na inspiração. Quando a gente passa, agora eu olho na mesa, eu vejo uma garrafa, tá? Se eu pedir para alguém, o que é isso? Uma garrafa, tá? Garrafa de plástico com papel, tá? Agora, se eu pensar por quem ela passou para ser feita, tá? Aonde, que elemento foi usado aqui? Eu sou muito investigadora, eu faço muita pesquisa. Quando eu começo uma série, eu não consigo ficar só com uma resposta. Quando eu faço as atividades com alunos, trabalhos criativos, eu pego um elemento. Eu me lembro num curso que eu dava, que cada personagem tinha que escolher um elemento para criar. E uma aluna escolheu o alface. Daí comecei o trabalho, tu vai desenhar alface. Mas alface é difícil. Vamos desenhar alface. Trabalhamos todo o projeto só alface. O alface virava a gente, o alface virava o assunto, o alface virava
um condicionador para, de repente, colocar coisas dentro. Então, assim, ó, é a maneira de ver, a maneira que eu observo, ver além da imagem. Isso, gente, é um exercício. Eu, há pouco tempo, fiz uma oficina com crianças com autismo e crianças com deficiência. E eu cheguei na aula, coloquei aqui, folhas secas, cheio de folha seca na mesa. Daí o pessoal disse, mas a senhora não quer tinta? Não, não, nós vamos trabalhar com folhas. O que eu fiz? Peguei um quadro de giz e desenhei um tronco de uma árvore. Daí eu comecei com as crianças. O que tem na árvore? Ah, tem um passarinho. Tá, fiz um passarinho. Tem raiz, tem galho. Eles foram dizendo, as crianças com dificuldade. Daí um disse assim, tem um rio. Coloquei um rio. Tem um mar. Daí tem um tubarão. Foram dizendo. Tudo que eles disseram, ou eu fui escrevendo, ou fui desenhando no quadro. Eu disse, bem, agora vocês vão pegar as folhinhas e vão representar o que nós fizemos aqui. Um fez tubarão, um fez a árvore, outro representou o que estava atrás da árvore, tudo partindo das folhinhas. Gente, foi um trabalho tão gratificante que tudo começou com as folhas que caíram, né? Então, assim, ó, criar é buscar a inspiração na coisa simples, tá? É buscar a inspiração na tampinha da garrafa, né? Quanta coisa advém daí? Não sei se respondeu, Ervino. Eu acho que isso é um exercício de desafio mesmo. Uhum. A gente precisa a gente precisa fugir do cotidiano. Nada mais passa a ser normal, não é? Quando você olha com olhos de criatividade, eu acho que talvez seja essa a questão mesmo. A gente trata tudo como normal e aí passa batido mesmo. Muito Eu te obrigado. digo assim, o trabalho com os catadores de papel só se tornou real quando eu fui no galpão que eles entregavam lixo, senti o cheiro, quando eu sentei num carrinho, quando eu comecei a conversar com eles, comecei a levar eles para a galeria, comecei a ouvir as suas histórias, tá? Então, assim, o estar no lugar do outro, que antes eu coloquei, né, a compaixão, é o ver do outro lado a história, me torna bem mais criativo. À vontade. Aqui a Sheila publicou no chat, né? O Vitor voltou antes para dizer que gosta muito das pinturas da tia. Ai, que amor! Um beijo para ele. Ilse, eu tenho uma curiosidade, assim, genuína aqui, de vendo os trabalhos. Se alguma das pessoas representadas chegou a ver o trabalho que tu desenvolveu, assim, a partir desse teu olhar. Todas. Eu trabalhei em Carazinho com 50 e poucos catadores. E daí eu convidava eles para irem lá ver os quadros que eu estava pintando. Quando eu abri a exposição, eu fui convidando, porque eles me conheciam, até hoje me conhecem, me abanam e tal. Daí, o mais interessante foi assim, eu tive galeria por 20 anos. Quando os quadros estavam expostos na frente da galeria, eles entravam, olhavam, se viam nos quadros, claro que eu mudei nomes, né? Inclusive no livro também mudei os nomes e tudo, mas eles se viam. Quando os quadros apareciam, que eu trocava as vitrines ou tal, eles não entravam na galeria. Né? Então, assim, ó, eu fiz uma outra série de guerreiras indígenas, que também esteve em Porto Alegre e tal, as índias também, que estavam nos quadros, quando elas se viam na parede, elas entravam. É muito... Eles viram os quadros prontos, inclusive o pai da Cassiane, aquele trono de papel, ele queria comprar o quadro, uma coisa muito querida. Imagino como experiência, assim, né, para as pessoas na representação, justamente porque essa dinâmica que a gente tem de... Tu falou essa relação do espaço, né, de entrar ou não entrar no espaço, mas e que eu que sou uma artista, assim, muito mais vinculada a um espaço do pensar, assim, não da representação na pintura, dessa coisa de linguagem mais clássica, mas nas artes contemporâneas, é essa coisa de discutir, né, a arte, a vida, e essa separação que houve, assim, desse pensamento. E que muitas vezes a gente ainda tem esse pensamento, assim, de que é uma coisa separada da vida, né, e quando tu coloca
o cotidiano nas obras e nessa representação, na linguagem que tu traz da pintura, parece isso, assim, esse recado, né, de que a arte, ela não é separada da vida, e nunca deveria ter acontecido essa separação, assim. Enfim, eu te parabenizo pelos trabalhos, muito bom. Obrigada. Se nós pensarmos assim, o produtor somos nós, né? Quem dá sentido à criação é o autor, né? Então, depende dele fazer viver o personagem. Meus quadros, eu falo com eles, tá? Falo um tempo, depois eu canso, né? Mas é assim, ó, são histórias que eu vivi, são registros, as próprias borboletices, eu me vejo voando com elas. Essas permissões que a imagem nos dá, o próprio Ervino, lembrando agora do livro que ele escreveu, que ele se permite entrar, ele entrou no hotel antigo e traz toda uma história do Rio Grande e coloca ali um trabalho maravilhoso, mas ele permitiu fazer esse acesso. É o escritor, é o pintor, é o desenhista, né? É o produtor. À vontade. O Ervino está com a mão levantada, não sei se ele tem mais alguma pergunta para fazer para a Ilse. Se ele não tiver, eu tenho uma. À vontade. Fazer uma pergunta, então, Ilse. Tu mencionaste o livro, né, que foi criado a partir da tua dissertação, né, da tua pesquisa de mestrado. Isso. E eu queria saber se a gente tem acesso tanto à tua dissertação como ao livro, onde eles estão disponibilizados. Eu tenho... O livro, ele está... eu vou conseguir os endereços e vou passar para vocês, tá? Porque eu tenho tanto o primeiro livro como o segundo, eu tenho. E a dissertação, eu só tenho conseguido acesso pela universidade, que ela também fica guardada, né? Hoje deve estar online, tá? Eu vou conseguir os acessos e passo daí. Ah, tá? Maravilha. Perguntei porque alguém, né, depois que, até assistindo depois, né, a gravação, né, pode se interessar, então a gente pode até deixar ali na descrição do vídeo do YouTube depois. Isso. Se o livro tiver à venda em alguma livraria, né, se a dissertação tiver disponibilizada online. Acho que seria interessante para quem quiser saber mais do teu trabalho. A primeira edição, o primeiro eu não tenho mais para venda. O segundo ainda tenho, né? E tenho, assim, hoje eu estou com mais de 20 capítulos em outros livros, né? Mas, e nós, como academia, que o Ervino também faz parte, eu vi que a Sônia está presente, nós estamos agora também lançando um próximo livro, né? E daí também trabalhando muito essa coisa da sensibilidade sobre vultos de Carazinho. E temos que mostrar a nossa terra, né? Como a Bárbara falava antes. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, pessoal. Estou vendo aqui que tem gente, a Sônia também, conhecida deles, então. Está desligado teu microfone, Sônia. Vocês têm o prazer de ver essas obras ao vivo, né? A gente não está online aqui. Eu sou amiga da Ilse, atualmente participamos junto da academia, mas eu fui aluna dela desde 1978. Então, aprendi, valorizo, admiro demais. Eu não continuei pintando, mas estou aqui olhando na minha casa um dos quadros que ela me ajudou, né? Que ela corrigiu em 1979, esse aqui. Mas eu tenho desde 78, 79 e 80. E é um prazer e admiro, parabenizo mesmo. Desculpe que eu não consegui entrar antes, porque eu estava envolvida com o Pedro, de novo. Obrigada, Sônia. Tá bom. Adorei, vou assistir a gravação, vou assistir. Já fiz propaganda, daí, e vou assistir, tá? Obrigada. Sônia, só sendo chamada? Tá aí. Mesmo que tu tenhas chegado na metade, assim, da chamada, pode preencher ali o formulário para receber o certificado, que vai ser muito legal poder emitir também para a gente ter, né, poder contabilizar, né, quantas pessoas também acessaram a formação hoje.
sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para a Ilse. Algum comentário para nós, como colegiado, alguma sugestão? Perguntas, né, Aline? Eu agradeço, Bárbara e Aline, fui meio corajosa, né, por fazer o primeiro, né, mas nós estamos aí com essa formação toda que vem, é muito importante que quem está assistindo, nós teremos formações dos mais variados focos das artes plásticas, e essa continuação toda será toda com certificação, então nós teremos, assim, ó, um momento de grande troca de aprendizados, né, acho que será muito bom, e o nosso papel como colegiado é fazer acontecer, né, e eu acho que será muito bom para todos. Tenho que agradecer principalmente aqui a minha assessora, a Raquel, que está aqui me auxiliando, porque eu na parte de digital aqui tenho muita dificuldade, mas ela está me assessorando. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Obrigada, Ilse e Raquel. Então, já que aí, pegando o gancho, né, já que a Ilse comentou das próximas formações, vou fazer a propaganda, se me permitem. Então, terão outras formações, tá, gente? No dia 10 de maio, vai ter uma formação presencial na Casa Baca, em Porto Alegre, sobre gestão cultural com o Diego Groisman. Depois nós teremos outras 3 formações que serão online, sempre às quartas-feiras, neste horário das 6h30. Em junho, nós temos Gestão e Produção Cultural Pública e Privada com Vera Pelim. E em setembro, teremos a formação online também, Mecanismos de Fomento Cultural, as Leis de Incentivo e Projetos de Exposições, com Viviane Poça e Karina Dias, em setembro. E em novembro, teremos uma formação com a Bárbara, uma formação online, chamada Introdução ao Sistema Nacional de Cultura e a Participação da Sociedade Civil na Construção das Políticas Públicas. Lembrando, gente, que essas formações e as demais reuniões de pleno, elas são sempre abertas, os links são sempre publicados na bio do nosso Instagram, Colegiado Artes RS, e todos são muito bem-vindos para tomar parte na discussão. Teremos eleições do colegiado esse ano, então, para renovar o pleno. Então, essa proposta, né, de fazer as formações também é uma estratégia nossa para conseguir abrir, né, ainda mais o colegiado, trazer novas pessoas para que possam conhecer esse espaço e se apropriar deles, porque esse espaço não é meu, não é da Bárbara, não é da Ilse, é de todo mundo, né? Então, fica o convite para que vocês possam nos acompanhar também nas redes e participarem das chamadas aqui. Se a Bárbara quer comentar algo. Não, eu queria só agradecer, né, a coragem da Ilse, foi a nossa primeira formação, assim, uma proposta abraçada pelo colegiado e muito bem abraçada carinhosamente pela Ilse, que se colocou à disposição a nos dar essa primeira formação, te agradecer, assim, dizer e reforçar o que a Aline já falou, que o colegiado é um espaço coletivo, que é para a sociedade civil, é da sociedade civil ocupar um espaço que dialoga diretamente, né, com a construção das políticas públicas para o nosso campo das artes visuais, juntamente com a Secretaria do Estado da Cultura. Nós somos um braço, um dos, né, agentes ali da Secretaria de Cultura. A gente tem, por atribuição, passar justamente as nossas necessidades e enfim, né, para no nosso regimento e na nossa legislação, né, diretamente para a Secretária de Estado da Cultura. A gente tem esse espaço de diálogo que é aqui com o Pleno e mais alguns outros membros que são indicações da própria Secretaria. A gente tem mensalmente, né, Aline, também se reunido junto com o pessoal do Fomento, da Secretaria de Cultura. Então, eu queria dizer para vocês, assim, que é com enorme gratidão e honra, assim, que essa semana a gente foi parabenizado, Ilse, por esse espaço formativo, né? O colegiado não é só um lugar de troca, mas quando a gente se coloca, assim, né, de reclamação, às vezes, né, das nossas dificuldades enquanto setor, mas a gente foi muito parabenizado mesmo na iniciativa da gente fazer essas formações. Então, eu repasso essa fala aqui do Lucas, que é quem está coordenando as reuniões com os coordenadores de colegiado, e dizer que, mais uma vez, o Colegiado de Artes Visuais é muito precursor nesse sentido, assim, da gente oferecer algo e trocar, né,
para e com a sociedade civil os nossos saberes, que é muito isso, né? Dizer que a gente existe, que a nossa produção é importante, e que por isso também necessita de incentivo, de políticas públicas voltadas para as artes visuais. Então, a gente está aqui eu estou aqui, na verdade, só para agradecer pelo espaço, tá, gente? Reforçando ali, a Aline falou tudo, né? Não é meu, não é dela, mas é um coletivo, assim. E que bom ver o interior, eu estou sempre, assim, entusiasmada, porque é um espaço mesmo que a gente tem que ocupar. Reforço isso. Demais, muito obrigada. A Sheila colocou aqui no chat que a Ilse é uma figura ilustre da nossa cidade. Suas obras estão por toda a cidade, é popular por todo o seu legado e todos os projetos que se envolvem, sempre divulgando e valorizando nossa história, nossa cultura local. Quem já fez pesquisas por aqui sabe o quanto é difícil encontrar materiais. A Ilse tem feito um trabalho incrível, admiro demais. Obrigada. Nossa, um legado, hein, Ilse? Olha que coisa linda. Obrigada. E fica o convite, gente, né? Reforçando, assim, o espaço do colegiado é para isso. Então, sinto-se todos convidados a estar conosco, né, Ilse? Nas reuniões de pleno, nas formações. Participe, que é muito bom. Conhecimento, né? Acho que é isso. Eu vou só finalizar aqui, então, a nossa gravação e me despeço de vocês. Deixa eu só aqui parar a gravação.